Estúdios Ghibli, a Walt Disney japonesa. Garanto que se você clicou nesse vídeo, você sabe do tipo de animação que eu tô falando. Eu fiz questão de tomar o máximo de cuidado possível ao criar esse vídeo, então, se puder, use um fone de ouvido. A experiência vai ser outra. Os Estúdios Ghibli é um estúdio de animação japonês no estilo anime que tem sua sede localizada em Tóquio. E, pessoalmente, é minha empresa de animação favorita. E esse não é um vídeo no qual vou listar todos os filmes do estúdio, do pior ao melhor. É um vídeo apreciativo, para que os que amam essas animações, assim como eu, fiquem com o coração aquecido. E se você não conhece ou nunca viu, tá aí uma ótima oportunidade para conhecer. Eu ainda me lembro do primeiro contato que tive com o filme dessa empresa, e quanto aquilo me marcou. É complicado explicar, mas aquilo era diferente dos animes que eu tava acostumado a consumir. Muitas pessoas cresceram assistindo Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Naruto. Foi minha infância também. E eu me arrependo de ter conhecido os estúdios Ghibli só agora, porque eu ainda me pergunto qual impacto os filmes dessa empresa teria comigo se eu ainda fosse criança. Mas bom, eu vou falar da minha experiência, começando com o meu amigo Totoro, de 1995. Bom, esse filme não tem um enredo super elaborado. É bem simples, pra ser sincero. O enredo conta a história de duas garotinhas, Mei e Satsuki. Elas se mudam para uma nova casa no interior para ficar mais perto da mãe delas, que está bem doente no hospital. Nisso, quando elas se mudam para a casa nova, Mei conhece Totoro, que é representado como uma criatura mística, que mais à frente também é apresentado a Satsuki. E o filme basicamente se resume a isso. Duas garotas brincando com Totoro e outras criaturas. A narrativa do filme não se prende a uma ameaça ou ao vilão em questão. O longa se estende durante todo o período na vida, entre aspas, normal, e situações que ocorrem com as duas irmãs. E o filme te prende o tempo todo. Então, o que faz esse desenho se destacar dos outros? Calma que eu vou explicar. Sabe aquele ditado, só quem sente entende? Creio que não tem um jeito melhor de explicar o que esse anime causa. Eu não consigo descrever o sentimento de nostalgia que eu senti assistindo ele pela primeira vez. Mas como eu posso ter nostalgia, sendo que aquele filme é claramente uma obra fantasiosa, os personagens não existem, e era a primeira vez que eu tava assistindo? Existe um dicionário que se chama O Dicionário das Tristezas Obscuras, criadas pelo artista John Koenig, que traduzem sentimentos e emoções que as pessoas não conseguem explicar. E um desses sentimentos que o artista descreve se chama anemoia. Anemoia basicamente é a nostalgia de um tempo que você não conheceu, um passado que você nunca viveu. E cara, não tem uma palavra melhor que descreve o que esse estúdio é capaz de te fazer sentir. Por mais que seja real, eu me via naquele universo. Eu me via tão feliz quanto a Mei e a Satsuki. Eu tava brincando e girando com aquele coelho gigante. Mas tem muito mais por trás dessas animações que te fazem ter esse misto de sentimentos. Por exemplo, Ponyo, lançado em 2010. Assumo que é um dos meus queridinhos do estúdio. Assim como Totoro, seu enredo também não é complicado, nem cheio de amarras. É simples e vai se desdobrando facilmente. O longa conta a história de Sosuke, que durante uma ida ao mar é apresentado a Ponyo. Não vou entrar mais a fundo para não ser spoiler para ninguém, mas a animação em si se resume em como é construída a amizade desses dois, no vínculo deles ao decorrer do longa. Mas algo nessa animação se destaca de todas as outras da empresa, e acho que você já notou também. Ela tem uma arte única, e por ter isso, muitas pessoas, inclusive eu, consideram ela como um lo-fi animado. Por que lo-fi? Segundo uma revista digital que se chama por Revista Aleor, o lo-fi é descrito como uma música relaxante que ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade, porque ele tem uma batida lenta e constante, que se junta com a simplicidade harmônica e minimalista. Isso faz com que você se isole do mundo externo, além de fornecer uma sensação de nostalgia e familiaridade. É como se o seu cérebro se acostumasse ao ritmo imersivo e por vezes até prazeroso. E esse tipo de gênero musical casa perfeitamente com Ponyo. O filme inteiro consegue te encher os olhos e te acalmar de um jeito que não dá pra explicar. Eu nunca tinha visto uma paisagem animada que me fizesse sentir a brisa no rosto causada por ela. Eu nunca tinha visto uma comida animada que me desse tanta fome. Por isso que cada detalhe desse filme me impressiona. Porque ele te faz sentir coisas que na correria do seu dia você acaba por não perceber, por não valorizar. E bom, se depois de tudo que eu falei você ainda duvida, presta atenção no que o vídeo a seguir vai te fazer sentir. Você tem que largar a mão.
continuar essa luta de paixão. Amar como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora o sim. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz até se eu nessa de horror. E me remete ao frio e vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. 6 a te dar, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender japonês sem lembrar do que você disse, decida ou não. Oh, baby. O que esse filme traz consigo, poucas animações têm o mesmo efeito. Não é à toa que esses tipos de vídeos fazem sucesso até lá na gringa. Ponyo é uma arte apreciativa que, juntando com a música ao mesmo tom, se torna algo único. Se transforma numa poesia animada, um sentimento de conforto e um escape da realidade, para uma época longe, um tempo antigo que não volta mais. Mas ainda assim você guarda com tanto carinho no coração. E vai uma dica: experimenta assistir Ponyo quando estiver com sono, se possível numa madrugada. É perfeito e bom. Já falamos de meu amigo Totoro, Ponyo, e eu poderia falar de outros como um dos mais conhecidos, que é A Viagem de Chihiro, ou o Serviço de Entregas da Kiki. Mas eu vou deixar o final com meu filme favorito da empresa. Pra você que estava esperando que eu fale dele, sim, O Castelo Animado. Quem diria que eu seria fã, não é? Quem diria? O Castelo Animado, baseado na obra literária com o mesmo nome, foi lançado em 15 de julho de 2005. E o que eu posso falar desse filme? Bom, pra mim, é obra-prima dos estúdios Ghibli. Esse filme não consegue ser bom apenas em seu estilo artístico. Sua história te cativa do início ao fim, sem contar com sua trilha sonora perfeita. Posso descrever Castelo Animado com a seguinte frase dita por Van Gogh: eu tenho a natureza, a arte e a poesia. Se isso não for o suficiente, o que é? Esse filme se mostrou mais do que o suficiente em todos os sentidos, e nisso ele não peca. E se você ainda não assistiu ele, sério, larga tudo e vai ver agora. O filme traz consigo cenários lindos, e um silêncio que te acompanha e te faz refletir a todo momento. De alguma maneira isso é reconfortante. Você se apega a todos os personagens, o Hou, a Sophie, sem falar do Calcifer. Nunca achei que gostaria de uma bolinha de fogo que come casca de ovo e não cala a boca. Mas é meu preferido, não tem jeito. Dentre os filmes que eu citei, esse é o mais apegado à fantasia. E é interessante como você é jogado num mundo totalmente complexo, mas mesmo assim você se sente familiarizado com ele. É tipo, você não sabe o que tá acontecendo, mas tá entendendo o que tá acontecendo. E mesmo sem explicações pra isso, o modo como você se sente e entende a protagonista, a Sophie, te motiva a torcer por ela ainda mais durante o enredo. Pra quem gosta de um bom romance, esse filme é um prato cheio. E quanto mais você assiste a filmes desse estúdio, mais você vai se chegando à narrativa, aos personagens, ao universo. Você aos poucos vai desejar ter uma vida à la Estúdios Ghibli. E essa empresa também abriu minha mente em muitos sentidos. Após Castelo Animado, eu me tornei bem mais receptivo a obras japonesas, orientais. Agora mesmo eu só vejo anime. E eu percebi que eu tava perdendo muita coisa boa. Bom, acho que já falei o que tinha pra falar. E desejo de todo o coração que isso tenha te interessado nem que seja um pouco a conhecer as obras desse estúdio. E você vai perceber que existem muitas maneiras da arte ser representada e sentida. Eu tenho a natureza, a arte e a poesia. Se isso não for o suficiente, o que é?
Ah,